Então, como nós acabamos de corrigir nossas atividades, então por ali nós encerramos o nosso capítulo 8. Agora nós vamos para o capítulo 9, que é bloco retangular. Então, o bloco retangular é um prisma que possui faces retangulares. Então, todo prisma que possui faces retangulares é chamado de bloco retangular. Então, tem aqui, ó. Esse bloco aqui é um bloco retangular. Olha, essa face é retangular, as bases são retangulares e essas laterais também são retangulares. Então, todo bloco que possui faces retangulares é chamado de bloco retangular. Aí vem o cubo. Aí você vai me falar assim, mas o cubo, as faces não são retangulares. São. Lembra que nós trabalhamos que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado? Porque para ser retângulo tem que ter 4 ângulos retos e as faces paralelas são iguais. E no quadrado é. Então, o quadrado também é chamado de retângulo. Então, ele também é um prisma retangular. Então, no prisma, a gente não consegue achar a área do prisma. Igual a gente acha a área do triângulo, a gente acha a área do quadrado, a gente acha a área do retângulo, a gente acha do trapézio, do losango. De um prisma, a gente não consegue achar a área. Porque para calcular a área, ele tem que ter 2 dimensões, base e comprimento e largura. Nós podemos sim achar a área de cada face do prisma. Aí nós podemos achar, igual por exemplo, eu tenho essa caixinha de giz aqui, ó. Nós podemos achar a área dessa face, que é comprimento vezes altura. Nós podemos achar a área dessa face, comprimento vezes altura, dessa face e dessa face. Nós podemos achar a área das faces. Agora, em relação ao bloco, nós vamos achar volume. Porque o volume é o comprimento das 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Comprimento, largura e altura. Então, A vezes B vezes C. No cubo, como eu sei que o cubo, todas as arestas são iguais, então aqui é A e aqui é A. Então, se eu quiser achar o volume de um cubo, eu posso fazer A vezes A ou A ao cubo. Não esquecendo que quando você acha volume, igual quando você acha a área, as unidades de medidas têm que ser as mesmas. Então, ou tem que estar tudo em centímetro, ou tudo em metro, ou tudo em quilômetro, milímetro. A unidade de medida não importa, mas importa o quê? Todas as 3 unidades têm que serem iguais. Então, se não tiver, se tiver uma unidade de medida diferente, você tem que transformar. Por exemplo, se tiver 2 unidades em centímetro e uma em metro, você passa essa que está em metro para centímetro. Então, você sempre vai passar aquela unidade de medida para aquela que tem mais. Que aí você troca só uma, você vai fazer a transformação de uma unidade só, não vai precisar de fazer de outra. A não ser que no problema esteja em centímetros, por exemplo, e ele peça em metros. Aí, se tiver todas as unidades de medida em centímetro, você pode calcular o volume normalmente e no final você transformar para metro. Não faz diferença. Ou você pode transformar as unidades de medida antes de multiplicar e depois multiplicar, que já vai ser a unidade de metro, caso isso tenha sido pedido na atividade. Então, a unidade de medida do volume, como a gente multiplica 3 dimensões, nós vamos trabalhar com a unidade de medida ao cubo. Metro cúbico, volume, centímetro cúbico. Por quê? Se eu multiplico o centímetro 3 vezes, é como se eu fizesse uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Por isso que quando a gente trabalha com área, a unidade de medida é ao quadrado. Porque a gente multiplica a unidade de medida 2 vezes. Então, centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. 1 vezes 1, 2.
Quando a gente trabalha com perímetro, é só centímetro. Por quê? Porque a gente não multiplica as unidades, a gente soma. 2 centímetros mais 3 centímetros são 5 centímetros. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas unidades de medida. Volume é dado na unidade de medida ao cubo, porque a gente multiplica 3 dimensões, e a área ao quadrado, porque a gente multiplica 2 dimensões. Aí tem como a gente trabalhar com volume de prismas que não são retangulares. Por exemplo, um prisma triangular. Se eu quiser calcular o volume de um prisma triangular, o que eu faço? Eu vou calcular a área da base desse prisma e multiplicar pela altura. Eu tenho a altura. Então, eu vou calcular a área da base desse prisma, que é a área de um triângulo. Como que eu faço para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, quando o prisma não é um prisma retangular, onde as bases não são retangulares, para eu calcular o volume, eu faço a área da base vezes a altura, que eu consigo calcular o volume do mesmo jeito. Se o prisma é oblíquo, também é a mesma coisa. O oblíquo, ele está torto. Assim, ó. Aqui, ó. É um prisma de uma base quadrangular. Nossa, obra de arte. Então, tá aqui. Então, a mesma coisa eu faço. A área da base vezes a altura. Por que aqui é diferente, apesar das faces serem retangulares? Porque a altura é sempre perpendicular à base. Isso aqui não é altura, a altura é isso. Então, quando o prisma está oblíquo e mesmo assim, a base sendo um quadrado ou um retângulo, ele não é um prisma retangular, ele é um prisma retangular oblíquo. Então, aqui no nosso caso, a altura é essa, porque ela está perpendicular à base. Aqui nesse caso, a altura não é essa, porque ela não está perpendicular. A altura vai ser isso aqui. Então, aqui também nós achamos a área da base vezes a altura. Não esqueçam disso. Quando o polígono é oblíquo, a gente não pode fazer comprimento vezes largura e considerando isso aqui altura, porque isso não é altura, tá? A altura é perpendicular à base. Então, eu vou deixar para vocês umas atividades para vocês resolverem, para a gente corrigir na próxima aula. Atividades. Dois, 3, 4 e 7. Das páginas 73, 74 e 75. Então, tchau e até a próxima aula.